o culto com uma oração, agradecimentos a Deus por ter trazido nós aqui, a noite que nos desse. Somos gratos a Deus muito. Bom dia. Chega, já pode nem sentar, irmão. Já ora, agradecemos a Deus. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço pelas minhas manhas soltas. E te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia para conosco. Amém. Não tenho palavras para expressar como te agradecer, mas o Senhor é conhecedor dos nossos corações, tem nos socorrido. Nos ajude nessa manhã a te cultuar com sinceridade e amor. Amém. Nos ajude a priorizar em nossas vidas a tua palavra, o teu caminho. Amém. E pedimos a tua bênção sobre cada um que aqui está e os que não estão. Amém. E enfim, Senhor, só sei te pedir que nos ajude, especialmente a mim, a confiar em Ti, somente em Ti. Em nome de Jesus que te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Nós somos gratos a Deus por isso. Você ter vindo aqui ainda também. E os demais. Só pela misericórdia de Deus. Amanheci 7h20, eu estava dando um telhado. A pessoa pediu o serviço cedo, eu falei, mas eu quero ir no culto. Você estava trabalhando, então. Montei, vim aqui e daqui eu vou para o outro. Deus abençoe. Tá lembra, né? Acho que era com você que estava aí no dia, você lá de domingo de manhã, né? Viemos para o pasto, passamos aqui, assistimos o culto, depois fomos almoçar e vamos trabalhar. Tá lembra, né? Era eu. Então vamos louvar a Deus, que indo, vamos cantar. Para começar. Glória
Um dia desse eu peguei e falei, se tiver a oportunidade de poesia, eu vou falar da poesia que a gente cantar. Eu gosto dessa. Não tem das maravilhas. Eu não entendi, velho. Eu não entendi. Falou, eu não entendi. Um dia desse eu peguei e eu falei assim, olha, eu ia citar uma poesia nesse verso. Esse hino aí? É, porque ele é difícil de ser cantado. E eu gosto disso, né? Que das maravilhas do Senhor, né? Que vai operando, delas todas, não tem incomparável com o homem perdido. Foi uma moça que 2 anos, cuidou 9, e eu disse, era de certo, ele era difícil, porque eu não estou lendo a música aqui, né? Eu estou cantando ali na palavra, então a gente tem mais ou menos a noção que tem um começo lá. Todo o sino do cantor só perde, né? Mas para a gente é novo. Ele é difícil de cantar. Para nós é novo, porque ele é tudo assim, ó, Deus. Eu entendi música e eu vai, eu não entendi. Aí tem que aprender por ouvir. A maior parte no início, no começo, eu aprendi por ouvir. Aquelas músicas que eu tocava no mundo, era tudo por ouvir, na memória. Então, os irmãos, vocês abram em Hebreus. Terminamos o capítulo 8 no domingo passado. Mas vou voltar no 12, estudando aqui na hoje, achei mais coisa importante. No versículo 12 e 13, depois entra no capítulo 9. A página é 1312. A imperfeição da primeira aliança. Por que será que a primeira aliança é imperfeita? Não é Deus que fez? O homem que é imperfeito. O homem. Jesus cumpriu para ele, foi perfeito, está aí, ele é perfeito, cumpriu. Todos acharam? Lá no final, lá perto de Tiago.
Hebreus, capítulo. É o capítulo 9, mas vamos voltar 2 versículos atrás, no versículo anterior, capítulo anterior, porque diz assim, ó, porque serei misericordioso com suas iniquidades e seus pecados e de suas prevaricações não lembrarei mais. Eu comecei sentado estudando. Vamos ver, Deus falou que é misericordioso para com a sua iniquidade. Então, como diz o meu Constância, fui quebrando o destrunto e escrevendo para não esquecer. Em outras palavras, né? Deus falou assim, né? Vamos supor assim, né? Vou fazer um concerto com vocês. Um novo concerto. Porque eles viram que o povo não ia. Então, quer dizer, essa dívida eu não vou castigar em vocês. Deus falando para aquele povo. Ele falou, eu vou ser misericordioso para com as suas iniquidades. Não é que Deus ia apoiar a iniquidade. Misericordioso porque Ele não ia dar um castigo para eles pelas iniquidades, que seria o inferno para ele e para todos nós. Então Ele falou, e de seus pecados, ser misericordioso. É a mesma coisa. Lembra uma ilustração, é muito boa essa ilustração, o Paulo usou várias, é muito proveitosa a pessoa prestar atenção e entender. Então quer dizer, você tem uma pessoa, um amigo, um irmão que te deve bastante, e a dívida é alta. Pai, vou ser misericordioso, vou fazer um conselho contigo, fazer um novo acordo. O quê? Você não vai me pagar nada, eu não vou cobrar. Medo do homem para o homem pode fazer uma das condições facilitar mais, parcelar e tal, né? Mas aqui foi assim. Então a dívida que Deus falou que no futuro ia castigar, a dívida que eu ia castigar em vocês, vou castigar em meu filho. Vou cobrar no meu filho essa dívida. Dali, falando daquele tempo, que ele está falando do antigo conceito, que ia vir um novo conceito. Então, aí ele dizendo assim, ó, em outras palavras, e ele ia pagar, eu vou pagar essa dívida muito alta, e que é a proposta de Deus que ele disse para eles, falando antes de vir um novo conceito, um novo acordo. Mas só que eles prevaricaram. Prevaricaram quer dizer, eles faltaram com o cumprimento dos deveres da ordem de Deus. Prevaricar é isso aí. Você faltar com o dever do seu compromisso, com o Estado, muito prevarica, com o Estado, ou com outras pessoas, ou com a igreja, muito pior do que com Deus. Né? Então, Deus, por interesse deles, pôs uma fé, eles não cumpriram deveres. Agora, depois do 13, ele fala, no capítulo 9, dizendo, nova aliança, aí era a antiga aliança, não funcionou. Nova aliança, envelheceu a primeira, a nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, esse envelhece, perto está de acabar. Então quer dizer que o Velho Testamento vai com os perto está de acabar. É a mesma coisa do nós vai ficando velho, então perto está de acabar. E vem depois o filho para continuar o trabalho, seja físico do pai, né, que está para acabar, né, ovos compromissos. Por exemplo, o pai morre e deixa dívida, deixa as coisas. Então aí vem o filho, começa, toca a dívida para frente. E na igreja também, morre os mais velhos, tem que ter os mais novos, para poder continuar. Agora no versículo 1 do capítulo 9. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Então o apóstolo aqui lhe descreve que sobre o tabernáculo no qual
o serviço de Deus foi celebrado sobre a antiga aliança, desde a antiga aliança, para a gente entender hoje no Velho Testamento, lá no início. E depois fala, e uma dispensação da lei, dispensação, a época da lei, um modo que Deus trabalhou com aquele povo, um modo de Deus de ministrar o povo. Então, essa que tinha um período de tempo em que o homem é provado com respeito à sua vida em desobediência à vontade de Deus. Então, foi um período de tempo de prova que Deus teve com aquele povo. Fizeram uma prova, Deus já conhecia que eles iam reprovar. E veio, então aqueles dias, naquele um período de tempo, mas esse período de tempo foi 4.000 anos. Olha, irmão, no sonho esses dias, eu não sei para quem que eu falei, vamos esperar um pouco. Eu falei, talvez não tenha base lógica de jeito nenhum. Falei, quantos anos teve o Antigo Testamento? 4.000 anos. E nós agora no tempo de Cristo está 2023. Então quer dizer que talvez, a gente não sabe, vai completar os 4.000 anos, nós contando com o milênio, com isso aqui com o milênio, para depois completar o tempo, né, que foi o Antigo Testamento, depois do Novo Conselho, para depois ter a última etapa que é o Novo Céu e a Nova Terra. E aí lá é tudo diferente, Novos Céus, modifica, já fala Novos Céus e Nova Terra. Então quer dizer que eles não desobedeceram com a vida deles as ordens da desobediência à vontade de Deus. E isso vem continuando até hoje. Muitos estão se pondo na guarda de lei, querendo agradar a Deus. Aí vai o que o Paulo disse lá em Gálatas, né? O Paulo não disse, acho que era em Gálatas, que aí quis fazer. Aí Deus nada aproveita, Cristo de nada aproveitará se nós vamos colocar que Ele guardar a lei. Então nós devemos servir a Cristo totalmente por amor, não por obrigação, nada, por nada. Que nós podemos fazer, vamos agradar a Deus, mas por amor, livre, espontânea vontade, não por um pouco da lei. Pega um pouco da lei e um pouco da graça. Como está lá em que a lei. Então, o homem foi colocado em um ambiente perfeito. Quem é esse perfeito? A lei. O homem foi colocado. Na lei, a lei é perfeita, não está em Romanos 7,14, alguém pode ler lá. Então, o ambiente foi sujeito às leis simples. Quem é alguém gosta? Vamos ler lá, eu não escrevi aqui, mas vamos procurar lá. Lê Romanos 7,14. Se for ler aqui, vai passando depois de cair, mas vamos ler só o 14. E olha, o apóstolo Paulo falando que nós começamos no 13. Lê o 13, quem achou? Então, o que era bom tornou-se em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Amém? Olha bem para ver. Ele falou assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. O apóstolo dizendo, mas eu sou vendido, aqui fala, mas eu sou carnal, a outra versão, mas eu sou vendido como escravo do pecado. Então ele é vendido como escravo do pecado, sou carnal, então ele é entregue. Isso aí. E no 13, logo tornou-se-me o bom em morte. Aí ele falou, de modo nenhum. Paulo respondeu, contestação assim, não. Mas ele fala, mas o pecado, para que mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente pecado. Então vamos voltar lá onde estava aqui.
advertido das consequências da desobediência. E essa exortação continua até hoje. Se desobedecer o chamado de Deus, vai pagar caro. Tanto um como o outro, tanto os perdidos como os salvos. Se os salvos desobedecem a Deus, começa a desobedecer a Deus, ele já vê as consequências. Primeiramente na consciência dele e depois fisicamente, parece. Então foi advertido das consequências que tem o pecado, a desobediência, aliás. Uma referência ao que estava no futuro para vir. Ele estava lá para um futuro, que é a graça de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra que terrestre se usa aqui como um contraste com o mundo terrestre e o mundo celestial. Nós estamos aqui em dois. Nós estamos aqui no mundo terrestre e, invisivelmente falando, estamos no mundo espiritual. Que para outros, vocês sabem como que eles falam? Eu nunca mais ouvi essa frase, mas na escola eu escutava muita vez a professora falar isso. O aluno. Você está no mundo da lua. E o mundo da lua era para cima, não é terrestre. Então vamos dizer que nós estamos no mundo da lua. Porque nós estamos, como ninguém entende. Quando você pega a Bíblia, vai pregar para uma pessoa que não tem conhecimento, essa semana eu percebi, a pessoa fica acha estranho. Você prega, uma pessoa já está acostumada a ser evangelizada, ou ela é evangélica, é diferente. Mas se ela não é nada, olha, ela fala assim, ele está no mundo da lua. Isso aí está fanático. É melhor que chame de fanático do que relaxado, né? Ou pelo contrário, né? Aí ele fala aqui no 2, aqui, no capítulo 9. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Então, aqui está referindo-se o que Moisés fazia no deserto. Deus lhe deu um modelo para Moisés, um modelo celestial de ouro, que é a primeira habitação, né, que era o lugar santo, onde estava este móvel sagrado. Olha as coisas que aconteceram. E ele é criancíssimo, em vista a nós hoje que nós temos tudo em mãos por escrito, inspirado, para nós ele vai falar, ele tem aqui, tem explicação, tem muitas explicações. Então não quer dizer que módulo o jeito de interpretar, mas lá eles não. Deus queria que estava falando do pai ensinando uma criança desde o sai do ventre da mãe, a mãe, o pai ensinando o filho a falar, ensinando o filho a andar, ensinando tudo, aquela paciência. Olha, o pai não tem tanta paciência como um bebezinho, e Deus teve que assim agir com eles. E nós também, quando nós convertemos, Deus teve paciência. Hoje, já, depois de madura, nós conhecermos mais, no princípio, né, da vida espiritual, você tem muito cuidado, porque Deus mostra. Mas só que nós não podemos julgar. Você sabe quem é que tem que julgar? Eu não lembrei isso ontem, hoje Deus sabe. Você sabe como que é? A pessoa que deve se julgar entre ela e Deus. Ninguém de nós pode falar, por que você não veio no culto, por que você não foi, por que você não compareceu, que a pessoa vai se julgar. Então você não deve julgar. Poder animar, exortar é uma coisa. Deixa a pessoa se julga, ela e Deus. Eu tive condições de ir no culto ou eu não tive? Ela e Deus. Porque para Deus não tem como se arrumar. Se arrumar uma desculpa, Deus seria muito criancice, muito fora de juízo, porque Deus sabe as limitações nossas. Então é por isso. Então não deve cair dela a pessoa pecar. Que se você pergunta, né, por exemplo, na ceia, por que faltou a pessoa? Porque por isso, por aquilo. Porque se
sendo sincera, já vai falar, talvez não vai falar. Mas veio a falar coisa que não era, peca novamente. Já pecou, torna a pecar por palavra, por defesa. Não. Então aqui era um móvel sagrado, santuário, por exemplo. O que se chama hoje é o templo da igreja. O templo da igreja, lembra que Salomão disse em Eclesiastes, guarda o teu pé quando entrarem na casa do Senhor. Simão, nós estamos guardando o nosso pé quando entrarem na casa do Senhor? Estamos? Será? Irmãos, mas não é só nós. A igreja é batista. As outras eu não frequentei, não conheço. Mas vou falar da igreja batista, na terceira. Essa aqui, a memorial, é do pastor Rich. Elas têm umas liberdades dos irmãos que você chega e você fica conversando. Né? Você fica conversando num banco lá, aquele que estava quase a hora, assim, que vem correndo para a hora e o pastor está conversando, e assim, à vontade. Só fica silêncio quando o pastor vai no púlpito. Ou o dirigente. Bom. Mas o tempo que eu frequentava, nós vocês tudo vai saber disso. Monaneu também. O tempo que nós frequentávamos a igreja católica, irmão, você entrava lá, ternuenta, que reverência, né? Tendo pisar, que é com cabeça baixa. Assim que deveria ser, mas não é. Só que conseguir outro caso, você já sabe, você nem falar, né? Então, nisso aí é nota 1000 para eles, né? Então, quer dizer que o que se chama um lugar santo, chamado usualmente santuário, edifício inteiro, no interno inteiro, no coração. É no coração, que aqui o nosso coração é o templo do Espírito Santo, onde ele mora. Versículo 13. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Então corresponde, depois nós vamos lá em Mateus 7, 27, 50 a 54. Depois vai ser bem demorado lá. Então aqui corresponde ao véu que separou o lugar santo e o lugar muito santo. Está referindo-se ao lugar santíssimo, santo, mais santo, então quer dizer que é santíssimo. Quando fala que aquela pessoa, ela é bondosíssima, que é mais do que boa. Fala, ela é bom, não, ela é bondosíssima. Aqui está o lugar santíssimo, que continha a arca do concerto, tudo do pacto e o propiciatório, véu. Outra versão fala cortina, véu, cortina, que separava o santo do santo, onde a presença de Deus, no meio do seu povo que foi revelado, mas internamente com a morte de Jesus. Este véu foi rasgado em duas partes. Quando que foi rasgado? Então vamos ver lá em Mateus, capítulo 27, começar no versículo 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu-se o Espírito. Quer dizer, clamando com grande voz, ele clamou ao Pai, que está lá no Evangelho de João, lá nos Evangelhos. Né? Então ele rendeu ao Espírito, ele entregou ao Espírito. Falou. E eis que o véu do templo, agora bem, no templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E, 52, e abriram-se aos sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, olha bem, a gente estava, se não prestar bem atenção no versículo 53, vai pensar que naquele momento, ainda demorou um pouco, ó. E saindo do sepulcro, ó, depois da ressurreição dele, a ressurreição de quem? De Cristo. Entraram na cidade santa e apareceram a muito. Bom, aqui eu vi várias explicações aqui. Um
que eles ressuscitaram, mas não com o corpo glorificado. Foi como Lázaro, viveu e depois voltava a morrer. E outros já dizem, não, que foram ressuscitados com o corpo glorificado, porque Jesus já tinha feito as primícias. Então eles estão em algum lugar. Outros já disseram, tem várias interpretações. Outros já disseram que os que estavam presos no seio de Abraão, né, foi tudo tirado, ressuscitado e levado para outro lugar, no paraíso. Mas, quer dizer, sempre fala que entraram em Jerusalém, espalharam a notícia que Jesus havia ressuscitado. E o versículo 54, e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Diz a história, a tradição, que ele era o primeiro gentio a dar esse testemunho de fé. A tradição afirma que o nome do centurião era Longínio. Vocês já viram falar desse nome? A tradição disse isso. E que ele chegou a ser um seguidor devoto, fiel de Cristo. Pregou a fé e morreu martirizado também. Porque naquele tempo, quem defendia a fé, pregava a fé, eles sabiam que estava correndo risco de morte. Os profetas, os discípulos, olha que o apóstolo Paulo também, todos eles sofreram. Falei que ia demorar aqui, mas eu resumi algumas coisas aqui. Né? Voltando no Hebreus 9, no versículo 4. Que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Só a vara floresceu. Põe uma vara seca no quintal, ela deixa muito tempo lá. Outros falam cajado, né? Que fala vara. Floresceu, fala aqui. E quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele queimava incenso, produzindo uma fumaça para cobrir o propiciatório, que ficava sobre o testemunho, protegendo-se assim da pureza consumidora do Senhor. O bordão de Arão, a vara, o cajado, que floresceu para mostrar o privilégio, que está em Número 17:10, para mostrar que o privilégio sacerdotal vem somente pela designação de Deus, não de homem, nem dele próprio. É a mesma coisa um pastor. Talvez pode ter muitos pastores chamados por homem, mas o pastor geralmente chamado por Deus, é chamado por Deus. Aqui, como ensinando aqui no versículo atrás, no capítulo 5, 4, né? Que é tudo por Deus. Tudo por Deus. E sobre a arca e os querubins, da glória que faziam sombra no propiciatório, que é o versículo 5, das quais coisas não falaremos agora particularmente, diz o apóstolo. Querubins de glória. Então, o propiciatório era a tampa da arca, e sobre ela as duas figuras de querubins com o rosto voltado para o outro, representando os cortesões celestiais que servem constantemente na presença de Deus. São anjos servindo a Deus. Não é só nós que estamos servindo a Deus, que louvando a Deus. Em volta de Deus estão os anjos, querubins, um voltado para cá, o rosto para voltado, seu rosto para o outro.
Aí ele fala que das quais coisas não falaremos agora particularmente. Por quê? Os escritores judaicos do século, tais como Filó, deram muito espaço para o simbolismo, eles, no Antigo Testamento, muito espaço para o simbolismo dos utensílios no santuário. Mas o autor de Hebreus, que provavelmente é o apóstolo Paulo, né, ele preocupa-se em explicar o que acontecia em detalhes no tabernáculo. E por isso ele não fala mais sobre os utensílios, seja qual for o seu valor simbólico. O apóstolo Paulo não mencionou. Tabernáculo, quer dizer, utensílio de ouro, posto diretamente diante do véu, no lugar santo. Então, que apresenta o móvel mais glorioso e misterioso do tabernáculo. Também apresenta o pão da vida, o maná. Tudo simbolizando Jesus no futuro. Todas as coisas que Deus fazia no Antigo Testamento. Vamos começar mais longe, lá no Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou, Adão fez os seus aventais, que todo mundo conhece, de folhas de figueira. E Deus não aceitou. Reprovou por quê? Ele tinha feito no modo dele, ele fez obras para cobrir o pecado dele. Ele fez a coisa, a salvação pelas obras começa ali, o primeiro ponto. Foi Adão que é o cabeça da raça federal, da raça humana. Mas Deus não aceitou. Aí já veio o primeiro sacrifício derramado sangue de animais que Deus prontou, preparou para Adão. Não, sacrifica um animal, porque o animal não tinha, o animal é uma coisa vivente, que sente, que tem sangue. Planta, maná, tudo que a gente faz, não tem um simbolismo de Cristo, do sangue de Cristo. Então derramou. Pronto. Que tirou a pele e fez as vestes dele, do jeito que Deus quis. Nós devemos procurar fazer as coisas do jeito que Deus quer. Como que devemos saber como que Deus quer as coisas? Porque é pela palavra, pela Bíblia, ele ensina. Não vamos querer adivinhar, sonhar. Sonho, procurar sonho. Aquele tempo tinha sonho. Como não sei quem é que mencionou esse dia, deve ser o irmão Paulo, o Daniel, não me lembro se ele diz prego, né? E como lá quando foi para sacrificar Isaac, olha como é que Deus e Abraão fizeram tudo que há para fazer a vontade de Deus. Pede de dar o filho, mas Abraão sabia que Deus ia devolver o filho, é que mata, que ele ia matar, sacrificava, coragem. Mas quando demorou um pouco, Isaac, o filho preocupado, pai, tudo está aqui, dá lenha. Está isso, está aquilo, não lembro para falar as palavras, o telo daqui, que era o facão, está tudo aqui. Mas e o animal, eu cordeiro. Deus proverá, no estequelino, Deus proverá. Pronto. Chegou a pegar um moço, vai pegar uma criança hoje, um filho, e põe em cima, vai tacar fogo debaixo. Esperneia, vai que não tem quem pega, cai de lá. E ele aceitou, mas não pôs lá. Olha bem, ele chegou, vamos ver a cena para ele. Aquela hora que levantou, a mulher, pá! Parecia a voz do Senhor dele. Não vaza, tá? Tirou. Quando ele olha de lá, não. Parece que a gente está vendo. Está um cordeiro, olha o animal aí de lado. Vou, por exemplo, dizer que eu estou aqui para matar aqui, meu Deus, põe. Na hora, não precisa ir atrás e caçar. Põe lá, sacrificou, voltou lá com os companheiros servos dele e falou, né, vamos voltar neles. Então já tem a dica aí. Então aqui, nós vemos um tipo que é um tipo figurado de Cristo, em João 6, 32, 33, 35. Então aqui apresenta a Cristo, depois se alguém quiser ler Êxodo 40, 26, talvez dá tempo, né? Então aqui apresenta a Cristo como o único Salvador
Também corresponde, ou, embora este altar de ouro, o altar para o incenso que estivesse diante do véu. Chama. Êxodo 40, versículo 26, depois 30, versículo 6. 40, 26. 40, 26 e 27. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Amém, obrigado. Olha, depois o 30, versículo 6. E aromático, vocês todos sabem o que é isso, o aromático, né? E a minha fé já via assim. Quem mais que não sabe? 30, versículo 6 depois. Não vou frutar bom, Daniel, que ainda fala assim. Eu ouvi ele falar que isso aqui, né? Perfume. Você sabe que tem um hino que fala qual o adorno desta. Agora nem sei. Qual o brilho desta vida. Perfume, aromas, aromático, perfume, filosófico. Então, e pôs o altar de ouro na tenda da congregação. Põe um altar de ouro aqui. Faz um pouco de ouro aqui. Quanto tempo ele pode ficar aqui? Nada. Tudo que tem aqui é perigoso. Corrigir isso, gente. E pôs um altar de ouro na tenda, não é coisa, né? Prega a tenda. A tapera, muitas coisa feita assim, né? Não sei, rancho de sapé, não sei como é de madeira, né? De pano, nem circo. De pano, imagina. Da congregação diante do véu. Imagina só. Vai pensar que o Vale de Tempo é cristãos aqui, ó. E acendeu sobre ele o incenso. Acendeu o incenso que tem fogo, né? Que faz fumaça, né? De especiarias. Tinha as coisas lá nele para queimar, querer fazer. Pô, eu já vi, você desenhava, você sabe o que é, né? Põe lá, aí especiaria, aí sai aquela fumaça, aquele cheiro, cheiroso, perfume. Quem gosta de perfume, bem, não Daniel se pular na cabeça, que ele sai para fora, para dormir lá, não. Várias vezes eu lancei o incensário atrás do altar na igreja católica. Isso é legal ali. Nós estamos falando do cheiro, esse negócio forte. Então, como o Senhor ordenar, Moisés não faz isso por conta dele. Então, a função era tão intimamente associada, a função de Moisés com o Senhor era tão intimamente associada com o interior do Santo dos Santos e a arca ali contida, que ele foi considerado parte dele. Agora, Êxodo, tá bom, Paulo já leu. Agora, Êxodo 30, versículo 6, acho que eu posso ler. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Amém. Ele falou que porás diante do véu, diante da cortina, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório. Aqui está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Tinha que ler, mas não vai dar tempo, já para outro dia. Levítico 16, 11, 12 e 13. Então, vem errado na data. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele queimava incenso. E muitos já repetem isso hoje. Isso já foi Antigo Testamento. Não tem necessidade de repetir. Deus exigia. Hoje é tudo diferente. Hoje Jesus cumpriu tudo isso, tudo que Deus fazia, Jesus cumpriu lá na cruz, produzindo uma fumaça para cobrir o propiciatório que ficava sobre o tabernáculo, protegendo-se assim da pureza consumida do Senhor. Acharam? Levítico 16, 11, lá no 16, 11, 12 e 13.
Fala do novilho, vê a sua qual como é que fala. E Arão fará chegar o novilho de sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e dos punhados de incenso aromático bem moído e trará para dentro do véu. Porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sob o testemunho, para que ele não morra. Então, para terminar essa parte, vai ter o número 17 e 10. Eu vou ler aqui, né, rapidinho, para mandar. E Arão fará chegar um novilho da expiação. Novilho, sangue, mata novilho, bezerro, um animal. E que será por ele? Que será por ele também. Jesus não fez isso, que não foi por ele, fez só para a humanidade. O homem tem que fazer por ele. Ele fará expiação por si, né? Olha a diferença. Ele fazia espalhar o pecado dele e da sua casa. É a mesma coisa, eu confesso a Deus, peço perdão. Que nós podemos pedir perdão também, a gente orando, quem pede perdão, nós, da igreja, da família, das pessoas. Daniel fez isso. Então, quer dizer, e da sua casa, e ele degolará, cortar assim, que nem como faz no frango, né? O novilho da sua expiação. Tomará também um incensário cheio de brasas, de fogo do altar, de diante do Senhor e dos seus punhos, cheio de incenso aromático, cheiroso, moído, né? E levará para dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor. E a nuvem do incenso, a fumaça do incenso, cobrirá o propiciatório, que está sob o testemunho para que não morra. Aí o último versículo, que aí continua em Hebreus 5. O número 17, versículo 10. Pode ler. Qualquer um. Número 17, versículo 10. Está no jeito também. Então vou ler. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho. Então, torna a pôr a vara de Arão diante do testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim e não morrerão. Está para acabar a murmuração, né? Está interessante. Eu posso ler por causa das versões. Não dá uma versão, não. Paulo tem outra. E a do Antônio com essa aqui é a mesma. Todas as duas que eu tenho aqui. Então, que note bem. Ele falando, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Tem hoje muitos filhos rebeldes. E assim farás acabar as suas murmurações. Vai que acaba as suas murmurações. Contra mim, e não morrerão. E pronto. Amém? Que Deus abençoe. Agradecemos na presença dos irmãos, pelas leituras que vocês fizeram. E nos dê um bom dia. Possamos estar à noite aqui. Pedimos a Deus de um grupo maior. Como o Paulo mencionou aqui, todos de vontade. Nossa, eu tinha que encher. Achei interessante. Eu tenho ficado dando nariz. Foi bom, né? Ela fala, Se tivesse poder, né? Se tivesse poder para a gente fazer convencer as pessoas a converter, que aumentasse isso aqui, mas o poder não está em nós, o poder está em Deus, Ele usa nós, mas Ele não usa. Que palavra? É hora aí de pregar, né? Eu se ouvir e crer. Agora, até aqui eles que ouviram, que creram, não sei o que. Será que crer mesmo de verdade? Então, isso é Ele. Só ele sabe. Deus. Compreender. Vamos para Deus. Eles têm hoje em Israel o altar do tamanho real, feito de madeira de acácia, já coberto de ouro, pronto para quando montar o templo. Tem o candelabro, tem os utensílios, está tudo pronto, tem o altar da propiciação e já estão projetando também o altar do sacrifício, de bronze, do jeito que Isso aí eu não sei explicar bem, eu não estudei bem isso aí, mas o Hélio,
mas isso eu nunca pesquisei. Mas Isso eu vi eles pronto. É lógico, na televisão. Vi tudo pronto. Filmaram e mostrando tudo pronto. As vestes sacerdotais, tudo pronto, tudo prontinho. Eita. Do jeito, com as pedras, só o peitoral custa hoje R$1 milhão. Está pronto. Você vê do jeito que Você não pode ver, mano, porque aquele país é pequenininho, é o país mais rico. O Vicente eu fui lá esses dias, não tinha. Mas que pode acontecer. tem escola de sacerdotes, a família dos Cohen, que é a família de Arão, ele está separada e continua projetando sacerdotes, toda a família de Arão. Mais de 600 novilhos em testamento já. Você vê como que Deus está tudo preparado antes. Tudo que nós vamos fazendo, Deus já permitiu no passado. Muitos pensam que Deus está querendo nós, vai passando amanhã, não sabe o que vai estar, vamos pensar nisso aí. Já está tudo. Então, só uma curiosidade, que Israel, ele diz não, Israel é pequenininho, ele é tamanho dos menores estados do Brasil. E a maior parte é areia e pedra. Lá produz mais leite que no Brasil. É maior produtor de leite que no Brasil. Você tem uma ideia? Eles criaram um sistema de um gel que o pessoal usa para plantar laranja hoje. E demarcaram uma parte no deserto. Eles estão bombeando água do mar para dentro lá, porque sabem que a água vai acabar. E o dia que acabar a água, para a geração futura, drenar aquela areia. E a própria areia desestabiliza a água, fica só de sal. Se fosse no lugar de Bauru que está acabado, lá não tinha tempo. E já fizeram esse propósito plano, mas cadê? E é uma água bonita, né? Assim, verdinha, né? Eles Mas mostraram. assim, está por dentro. Você 127? pode ser. Zero e 27. Amém.
oração. São Paulo, ora para mim, eu já peço para comprovar esse domingo maravilhoso. Senhor, te agradecemos, né, por esse dia, né, do sol, e por tudo que o Senhor tem feito por nós, né? Pedimos pela irmã Rosana, da saúde dela, e tudo que ela necessita, né, da família, o Senhor possa estar com ela. Agradecemos pela palavra exposta, por estarmos aqui, né, por tudo que tem feito pelos nossos familiares. Abençoe o pastor, a direção, né, muita noite. E somos gratos, né, por tudo que tem feito na vida espiritual, por nós e por nos ter revelado tudo que nos revelou. E pela salvação que nós temos em Jesus Cristo. Em nome dele nós estamos pedindo e agradecendo. Amém. Amém.